Ela olhou pela janela, seus dedos tremendo levemente enquanto segurava a xícara de café com as mãos. O suave zumbido da cidade além parecia tão distante, um mundo separado do turbilhão de emoções que se desenrolava dentro dela. Ela passou décadas construindo um império, somente para vê-lo desmoronar em um instante. O que o filho dela fez? Ela achava que o conhecia melhor do que qualquer pessoa. E agora, sentada no coração do Hotel Golden Tulip em Goiânia, negociando um acordo que ela nunca pediu, tudo parecia escorrer pelos seus dedos. Clara estava sentada na cadeira de couro macio da sala de reuniões. A decoração moderna do hotel não ajudava a aliviar o desconforto que roía seu peito. Seu olhar estava fixo na mesa de conferência brilhante, seus pensamentos longe das negociações que se desenrolavam diante dela. Ela já havia passado por muitos acordos de negócios na vida, mas hoje sua mente estava em outro lugar, em seu filho, Lucas, e na traição que ainda ecoava em seu coração. Uma mulher orgulhosa, com pouco mais de 50 anos, Clara sempre foi ferozmente independente. Criada em uma fazenda, ela herdou a terra dos pais e a transformou em um próspero rancho. Cavalos sempre foram sua paixão, e cada centímetro da fazenda foi cultivado com seu sangue, suor e lágrimas. Mas as últimas semanas foram um pesadelo. Lucas, seu único filho, foi por trás dela e vendeu a fazenda. Sua fazenda. Os cavalos também, que estavam em sua família há gerações. Tudo foi embora, sem o seu consentimento, sem o seu conhecimento. A traição ainda era muito forte para Clara digerir completamente. Ele havia deixado um bilhete, algumas palavras, algumas linhas, mas nada poderia explicar o porquê dele ter feito isso. Tudo o que Clara sabia era que a fazenda era seu legado, um símbolo de tudo o que ela lutou para conquistar na vida. E agora já não existia mais. A sala de hotel, com suas paredes elegantes e móveis estéreis, parecia um mundo distante do charme rústico de seu rancho. Clara podia ouvir o suave murmúrio da conversa entre seus colegas, mas seus pensamentos voltavam sempre para Lucas, para a notícia chocante que ela havia recebido apenas alguns dias atrás. Era o tipo de coisa que você nunca imagina que aconteceria com você, até que acontecesse. No momento em que Lucas deu a notícia a ela, o mundo de Clara se inclinou, saindo de seu eixo. Seu filho, a única pessoa em quem ela havia confiado mais do que em qualquer outra, destruiu tudo o que ela trabalhou tão arduamente para construir. Ela tentou entrar em contato com ele, tentou entender o porquê, mas todos os seus esforços foram recebidos com silêncio ou defensividade. Ela não sabia se a dor vinha da perda da fazenda ou da perda da confiança na única pessoa em quem sempre confiou. Clara não teve o luxo de lamentar. Não agora. Não na frente de seus colegas. Então, ela escondeu suas emoções, enterrando-as sob a máscara de uma mulher de negócios bem-sucedida que já havia visto tudo. Mas por dentro, ela estava se desmoronando. Lucas estava sentado à mesa da cozinha no pequeno e vazio apartamento que alugara a algumas quadras do hotel. Seu celular vibrava com notificações, ligações e mensagens de sua mãe, de parceiros de negócios, até de amigos de infância. Mas ele não atendia. Não podia. Não depois do que havia feito. Seu pai tinha falecido há anos, e Clara sempre foi tanto mãe quanto pai para ele. Ele cresceu na fazenda, rodeado de cavalos, o cheiro da terra e o senso de orgulho que vinha do legado da família. Mas ao longo dos anos, algo havia mudado dentro dele. Ele se sentiu sufocado pelas expectativas de ser o filho de Clara. A fazenda, os cavalos, eles eram símbolos de algo que ele não queria herdar. Para ele, tudo aquilo parecia uma gaiola. Sua decisão de vender a fazenda surgiu do nada, até para ele mesmo. Uma noite depois de uma discussão acalorada com sua mãe, ele surtou. Sentiu-se encurralado, sufocado pela constante pressão para seguir os passos de seu pai.
e, naquele momento de fraqueza, agiu impulsivamente. Vendeu a fazenda, os cavalos, tudo. O dinheiro que ele obteve com a venda foi o suficiente para começar de novo, para escapar, para finalmente construir uma vida para si mesmo fora da sombra do rancho. Mas agora, sentado ali, olhando para o seu celular e evitando as chamadas de sua mãe, ele percebeu que a vida que ele imaginava para si mesmo era uma mentira. O dinheiro não era suficiente para preencher o vazio dentro dele. E não importava o quanto ele tentasse ignorar, ele sabia que havia perdido mais do que apenas a terra. Ele havia perdido a confiança da sua família e talvez até o amor de sua mãe. Seu celular vibrou novamente, mas desta vez era uma mensagem de Clara. Precisamos conversar. Agora. As palavras o atingiram como um tapa na cara. Ele sabia que esse momento estava chegando, o momento em que sua mãe o confrontaria sobre tudo. Quando Lucas deu a notícia a Clara, o mundo dela se virou de cabeça para baixo. Ela ficou em choque, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Seu filho, aquele a quem ela havia confiado tudo, destruíra seu legado, sua vida inteira em um único movimento. Ele havia vendido a fazenda, os cavalos e o que restava da herança de seus pais. E o pior de tudo, ele não teve a coragem de contar para ela diretamente. Ele havia deixado um bilhete, apenas algumas linhas, palavras que não poderiam explicar o tamanho da dor e da traição que Clara sentia. A fazenda tinha sido sua vida, ela havia dedicado toda a sua energia para fazer com que aquilo prosperasse. A terra, o rancho, os cavalos, tudo que ela havia construído, tudo que representava sua luta, suas lágrimas e seus sonhos. E agora tudo estava acabado. Perder a fazenda foi como perder uma parte de si mesma, algo que não poderia ser substituído por mais dinheiro ou mais negócios. Isso ia além do físico, era uma perda emocional, uma ruptura profunda com o próprio sangue. Mas Clara não podia se dar ao luxo de desmoronar, não agora, não na frente dos colegas. Então ela se forçou a esconder sua dor e seus sentimentos como sempre fizera em situações difíceis. Ela mascarou a angústia e se tornou a mulher de negócios imbatível, a que sempre conseguira lidar com os obstáculos da vida. Mas dentro de si, o peso da traição era insuportável. Sentada ali no Hotel Golden Tulip, no meio de uma negociação importante, Clara mal conseguia ouvir o que seus colegas diziam. Suas palavras pareciam ecoar distante em sua mente. Os números, os contratos, as perspectivas de novos negócios, tudo isso parecia irrelevante em comparação com a agonia que ela sentia. Ela não conseguia desviar os pensamentos de seu filho, de Lucas, e da dor que ele havia causado ao vender a fazenda. A sensação de perda era esmagadora. Ao seu redor, o ambiente moderno e minimalista do hotel contrastava com a rusticidade de sua fazenda, do lugar que ela sempre amou e ao qual dedicou sua vida. As paredes de vidro, a decoração de design contemporâneo, nada disso trazia conforto. Clara sentia-se deslocada, como se estivesse vivendo em um mundo totalmente diferente, longe do que sempre foi sua realidade. Ela observava os colegas de negócios ao seu redor, mas sua mente estava em outro lugar. Estava em casa, na fazenda, no coração de tudo que ela havia construído e perdido. E, acima de tudo, estava em Lucas. Ela não sabia se o pior era a perda da fazenda ou a perda de confiança em Lucas, o filho a quem ela dera tudo. A dor de ver sua vida transformada em cinzas pela decisão dele era insuportável. E mais doloroso ainda era o fato de que ele não havia sequer mostrado remorso até agora. Ele se afastara, ignorando suas tentativas de conversar, de entender o motivo de tal atitude. Por que ele fez isso? O que havia mudado nele? Era difícil de acreditar que o filho de Clara, aquele que ela havia criado com tanto amor, pudesse tomar uma decisão tão devastadora sem considerar as consequências. O celular de Clara vibrou novamente, quebrando seus pensamentos. Ela olhou para a tela, mas não havia força suficiente dentro dela para pegar o aparelho e atender.
Lucas, seu filho, havia tentado ligar várias vezes nos últimos dias, mas ela não conseguia falar com ele. Ela sabia que precisava, mas ainda estava ferida demais, emocionalmente desgastada demais. As palavras dele não poderiam desfazer o que ele havia feito, e, ao mesmo tempo, ela sentia que havia algo mais, algo que ela precisava ouvir, mas tinha medo de descobrir. Ela se levantou da cadeira, passando por seus colegas, ainda com o sorriso profissional no rosto. Ela os cumprimentou, dizendo que precisava sair, mas ninguém percebeu a verdadeira tempestade que se passava em sua mente. Clara andou até o elevador, seu coração acelerando com cada passo. O dia estava se arrastando, mas agora, mais do que nunca, ela sabia que o confronto com Lucas era inevitável. Era como se ela já sentisse o peso do momento prestes a acontecer. O silêncio estava pesando cada vez mais, e Clara sabia que se não confrontasse a situação agora, nunca conseguiria. Ela se sentia presa entre o que ela tinha construído em sua vida profissional e o que sua família se tornara. O edifício moderno do hotel, com suas paredes de vidro e luzes de neon, parecia simbolizar uma vida que estava distante de sua essência. Na verdade, Clara se sentia como se estivesse vivendo em um filme, distante do cenário rústico e cheio de memória de sua fazenda. Ela entrou no elevador e o som das portas se fechando parecia ecoar mais alto em seus ouvidos do que o normal. Cada andar que descia parecia afastá-la de tudo o que ela conhecia. Mas ela sabia que o que estava prestes a acontecer não poderia ser evitado. O elevador parou no térreo, as portas se abriram e Clara seguiu em direção ao lobby. Foi então que ela ouviu. Lucas estava sentado, a uma distância considerável, os ombros tensos e a expressão fechada. Ele não olhou para ela de imediato, mas Clara podia sentir sua presença como um peso no ar. Ela hesitou por um momento. Ela conhecia, ela sabia que se fosse até ele, não poderia voltar atrás. Mas, ao mesmo tempo, havia algo que a empurrava, algo que dizia que ela não poderia deixar essa conversa para depois. Ela sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, mas a esfregou rapidamente, tentando se recompor. Ela queria ser forte. Sempre foi. Mas aquele momento parecia demais para ela. A dor era insuportável, e ela não sabia como lidar com isso. Cada palavra que ela pronunciava parecia carregar o peso de uma vida inteira. A fazenda, os cavalos, a terra que ela cultivou, tudo desapareceu. E ela sentia como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada. Lucas se aproximou, mas hesitou. Ele queria tocá-la, abraçá-la, pedir desculpas, mas ele sabia que não seria suficiente. Nada seria suficiente para consertar o que ele fizera. Ele ficou em silêncio, sem saber o que dizer. O peso da culpa o esmagava, mas ele não sabia como reparar o que estava irremediavelmente quebrado. Lucas, mãe, eu sei que fiz uma coisa impensável. Eu não tenho desculpas. Não posso voltar atrás, mas posso tentar fazer isso de outra forma. Eu só não sabia como lidar com a pressão. O tempo todo eu senti que a fazenda era tudo o que você queria de mim. Eu não sabia como sair dessa pressão. Eu queria viver minha vida. Ele parecia tão perdido, tão distante do filho que Clara conhecia. Aquele Lucas, aquele jovem cheio de vida e promessas, parecia ter sido engolido pela dor e pela angústia. Ele não parecia mais o filho de Clara, e isso a devastava. Ela sentia como se ele tivesse se afastado dela, como se tudo o que ela sempre sonhou para ele tivesse sido desfeito em um único ato. Ele estava tentando se explicar, mas Clara sentia que suas palavras não eram suficientes para preencher o vazio que ele havia criado. Lucas olhou para ele, tentando entender suas palavras, mas a dor era grande demais. Ela sabia que ele estava sofrendo também, mas ao mesmo tempo não conseguia ignorar a sensação de traição. A confiança que ela tinha nele foi destruída de uma forma que não sabia como poderia ser restaurada. Ele havia vendido a fazenda, vendido tudo o que ela amava, tudo o que representava a sua história, a história da sua família. Não havia explicação que fosse suficiente para fazê-la superar isso. Clara,
Você acha que pode simplesmente dizer que estava preso e que isso justifica o que fez? Você acha que pode simplesmente falar sobre suas pressões e isso vai apagar o que você fez? Você não pensou em mim, Lucas. Você não pensou no que essa fazenda representava. Eu lutei por isso. Eu trabalhei por isso. Isso foi tudo o que eu tinha. Ela sentiu a raiva se acumulando dentro dela, mas ao mesmo tempo uma tristeza profunda a envolvia. Ela queria gritar, queria que ele sentisse a dor que ela sentia, queria que ele entendesse o que ele havia feito. Mas em vez disso, ela se sentiu frágil, como se o peso da dor fosse maior do que qualquer coisa que ela pudesse controlar. Ela nunca imaginou que algo assim aconteceria com ela. Nunca imaginou que seu próprio filho a machucaria dessa maneira. A raiva se misturava com a dor e Clara não sabia como lidar com essa combinação avassaladora de emoções. Lucas permaneceu em silêncio por um momento. Ele sentia que cada palavra dela cortava mais fundo do que qualquer outra coisa que ele já havia ouvido em sua vida. Ele sabia que tinha feito algo horrível, e as palavras de Clara só aumentavam a culpa e o arrependimento que ele sentia. Ele queria que ela o perdoasse, mas ele sabia que isso era algo que talvez nunca acontecesse. Ele se sentia perdido, completamente fora de controle. Ele havia destruído tudo. Não só o legado da família, mas também o relacionamento que ele sempre teve com Clara. Ele havia se afastado dela de uma forma irreparável. Eu não sabia o que mais fazer, mãe. Eu estava sufocado por tudo isso, por toda a pressão. Mas isso não significa que eu não te ame. Eu não sabia como lidar com tudo isso. Eu só queria ser livre, ser eu mesmo. As palavras saíram mais suaves agora, mas ainda assim, Clara sentia que elas não eram o suficiente. Ela queria mais. Ela queria entender o que estava acontecendo com seu filho, mas ao mesmo tempo, ela não conseguia mais confiar nele. Como poderia? Ele havia destruído tudo que ela mais amava. A fazenda não era só terra, era uma extensão dela mesma, de tudo que ela sempre acreditou. E agora, ela se sentia perdida, como se estivesse sendo deixada para trás por tudo que construiu. Ela olhou para Lucas tentando ver algo de bom nele, mas o que ela via era um homem quebrado, perdido e distante. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se o mundo ao redor dele estivesse parado. Lucas, com os ombros caídos, sentia uma pressão esmagadora no peito, como se estivesse sendo sufocado pela dor daquilo que ele havia causado. O arrependimento invadia cada parte de seu ser, mas ele sabia que as palavras não seriam suficientes para reparar o dano que ele havia feito. O que ele mais temia era a perda completa de Clara. Ele sabia que já havia perdido a fazenda, mas o que mais o atormentava era a perda da confiança dela, a perda da relação que eles haviam compartilhado por toda a vida. Clara, por outro lado, sentia-se emocionalmente exaurida. Ela queria gritar, queria expulsar toda a raiva e a dor que estavam esmagando seu peito, mas havia algo dentro dela, uma força silenciosa que a impedia de fazer isso. Ela sabia que não poderia continuar em silêncio, mas também sabia que o confronto não levaria a lugar nenhum. Nada que ela dissesse poderia fazer Lucas entender a magnitude do que ele tinha feito, e nada que ele dissesse poderia apagar a dor que ela sentia por dentro. Ela sentou-se novamente na cadeira de couro ao lado dele, olhando para o rosto de seu filho, tentando ver alguma coisa ali, algum sinal de arrependimento genuíno. Mas tudo o que ela via era um homem quebrado, perdido e distante. Eu não sei o que fazer com tudo isso, Lucas. Eu me sinto perdida. Você me traiu de uma maneira que eu nunca pensei que fosse possível. Eu lutei tanto para chegar até aqui, para ter tudo o que construímos, e agora você destruiu tudo. E eu não sei se posso voltar atrás. Não sei se posso te perdoar. Ela não estava falando só sobre a fazenda, não. Ela estava falando sobre a confiança que havia sido quebrada entre eles. Ela estava falando sobre o fato de que ela havia dedicado sua vida àquele sonho, àquele legado, e agora tudo estava desmoronando diante de seus olhos.
As palavras de Clara se arrastaram, pesadas, como se ela estivesse carregando um fardo insuportável. Ela sabia que não poderia ignorar o que Lucas havia feito, mas também sabia que, de alguma forma, ele ainda era seu filho. A linha entre o amor e a raiva, entre o perdão e a dor, estava se tornando cada vez mais tênue. Lucas a olhou, as palavras presas em sua garganta. Ele sentia o peso das suas ações, o peso de ter destruído algo tão grande, algo tão valioso. Ele sabia que não havia como consertar o que estava quebrado, mas por dentro ele ainda sentia uma necessidade imensa de tentar. Ele precisava fazer Clara entender que não foi por maldade que ele tomou a decisão que tomou, mas sim porque ele estava sufocado pelas expectativas, pelas obrigações que ele sentia em relação à fazenda, a herança que ele nunca quis carregar. No entanto, ao fazer isso, ele destruiu tudo o que amava, inclusive a relação com Clara. Mãe, eu sei que eu destruí algo que não posso reconstruir. Eu sei que te machuquei de uma forma que talvez nunca consiga consertar. Eu não tinha a intenção de fazer isso. Eu só não sabia o que mais fazer. Eu estava sufocado pela pressão. Eu sentia que a fazenda era tudo o que você queria de mim e eu não sabia como lidar com isso. A expressão de Clara estava fechada, mas havia algo em seus olhos que a fazia sentir uma tristeza profunda, algo que ela não conseguia nomear. Ela queria acreditar que Lucas estava falando a verdade, que ele realmente se arrependia, mas a dor era tão grande que ela não sabia como fazer isso. O que ela mais temia era que, mesmo depois de tudo, ela nunca mais conseguiria olhar para ele da mesma forma. A confiança havia sido quebrada de uma maneira tão profunda que parecia impossível repará-la. Mesmo que Lucas estivesse tentando se desculpar, mesmo que ele estivesse buscando uma explicação, Clara não sabia se poderia perdoá-lo. Eu queria que você fosse feliz, Lucas. Eu queria que você tivesse a liberdade de fazer o que quisesse, mas ao mesmo tempo eu queria que você entendesse o que isso significava para mim. A fazenda, tudo que eu construí, não era só meu, era nosso, era um símbolo do que nossa família foi e ainda pode ser. Você destruiu tudo isso sem nem pensar nas consequências. Lucas sentiu o peso daquelas palavras. Ele sabia que Clara estava certa. Ele havia destruído algo que não podia ser consertado. A fazenda era mais do que apenas terra e cavalos. Era o legado de toda uma família, a história de gerações que foram cuidadas com carinho, com dedicação. Ele havia quebrado o elo e agora ele não sabia como consertá-lo. Ele sentiu a culpa pesando sobre seus ombros, sentiu a dor de ter sido o responsável por tudo aquilo. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Clara se sentia como se estivesse presa em um pesadelo, incapaz de acordar. Cada palavra de Lucas parecia cortar ainda mais fundo. A dor que ela sentia não era apenas pela perda da fazenda, mas pela perda da confiança no filho que ela sempre acreditou ser o herdeiro de seu legado. O peso do arrependimento de Lucas parecia se refletir nas palavras que ele não conseguia dizer. Mas o que mais a incomodava era a sensação de que ele não estava realmente entendendo a gravidade do que havia feito. Ela queria encontrar uma forma de perdoá-lo, queria acreditar que ainda havia esperança para a sua relação, mas a raiva, a dor e a frustração estavam tomando conta dela. Como poderia perdoá-lo por destruir tudo que ela havia lutado para conquistar? Como poderia olhar para o filho que ela amava tanto e sentir que ele tinha destruído o seu mundo? Cada vez que ela pensava sobre isso, uma onda de tristeza a invadia e a sensação de perda se aprofundava. Eu não sei se posso te perdoar, Lucas. O que você fez é irreparável. Eu te dei tudo o que eu tinha. Eu entreguei meu coração, minha confiança, meu sangue e meu suor. E você me traiu de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível. Ela sabia que ele estava arrependido. Sabia que ele sentia o peso da culpa, mas aquilo não fazia a dor desaparecer. Não importava o quanto ele tentasse justificar suas ações, ele havia destruído algo fundamental.
Clara sentia que não havia mais volta. Ela estava presa entre o que sentia pelo filho e o que ele havia feito. A raiva e a dor estavam misturadas em seu coração e não havia como escapar disso. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá fora. O céu estava cinza, refletindo o estado de espírito dela. Ela desejava que houvesse uma solução fácil, uma maneira de consertar tudo, mas sabia que a dor era muito profunda. Clara sentia que havia perdido algo muito maior do que a fazenda. Ela havia perdido a confiança em seu próprio filho, a pessoa que ela havia criado com tanto amor e dedicação. Ela não sabia como seguir em frente. Lucas ficou ali, em silêncio, observando a mãe. Ele sentia o peso da situação, mas não sabia o que mais fazer. Ele queria voltar atrás, queria desfazer tudo, mas sabia que isso não era possível. Ele havia destruído tudo com suas próprias mãos e agora não havia mais como consertar. Ele estava começando a perceber a magnitude do que havia feito, mas era tarde demais. Ele sentia que estava perdendo Clara para sempre. Mãe, eu sei que fiz algo horrível. Eu nunca pensei que chegaria a esse ponto. Eu só queria ser livre, sair desse peso, dessa pressão. Mas eu percebo agora que o que eu fiz foi errado. Eu não sabia como lidar com isso. Eu nunca imaginei que iria destruir tudo o que você construiu. Clara se virou, os olhos marejados, mas ela não sabia o que fazer. O que Lucas dizia parecia sincero, mas a dor era maior do que qualquer pedido de desculpas. Ela queria acreditar que ele estava arrependido, mas ao mesmo tempo sentia que ele estava se justificando de maneira insuficiente. O vazio dentro dela parecia não ter fim, e ela não sabia como encontrar uma saída. Eu te dei tudo, Lucas. Eu te dei o meu legado, minha história, e você simplesmente destruiu tudo. Eu não sei se há perdão para isso. Eu não sei se posso voltar a confiar em você depois de tudo isso. Ela se sentou novamente, sentindo o peso da frustração e da tristeza. A sensação de traição estava impregnada em cada célula de seu corpo, e ela não sabia como lidar com aquilo. Ela tinha dado tudo o que podia a Lucas, mas ele a traiu de uma maneira que ela não conseguia entender. Como ela poderia ver a mesma pessoa agora? Como poderia olhar para ele e não sentir o peso da dor? Lucas não sabia o que mais dizer. Ele sentia que nada do que ele falasse faria diferença. Ele havia destruído algo precioso, algo que não poderia ser reparado com palavras. Ele sabia que Clara tinha razão. Ele havia tomado a decisão impulsiva de vender a fazenda, mas agora ele via o erro que cometera. O que ele não sabia era como reparar o que ele havia destruído. Ele sentia que estava perdido, sem saber qual caminho seguir. Lucas sentiu a dor das palavras de Clara como um soco no estômago. Ele sabia que nada do que ele dissesse poderia apagar o que ele tinha feito. Nada poderia voltar no tempo e consertar o que estava quebrado. Ele olhou para ela, com os olhos cheios de arrependimento e culpa, mas ele também sabia que as palavras não eram suficientes. Ele tinha que mostrar a Clara que estava disposto a fazer o que fosse necessário para reparar o que ele tinha destruído. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que esse processo seria longo e doloroso. O que ele havia feito não poderia ser corrigido da noite para o dia. Eu sei que nada vai mudar o que eu fiz, mãe. Eu sei que as palavras não significam nada agora. Eu só não sei como consertar isso. Mas eu estou disposto a fazer o que for preciso para mostrar que estou arrependido. Quero tentar reconstruir o que foi quebrado. Eu não quero perder você. Não quero perder nossa relação. Clara olhou para ele, tentando ver se havia sinceridade em seus olhos, mas o medo de ser enganada a impedia de acreditar nas palavras de Lucas. O que ela mais temia era que ele estivesse apenas dizendo o que ela queria ouvir, sem realmente entender o que ele tinha feito. Ela havia perdido a confiança nele, e essa perda parecia irreparável.
Ela sabia que o perdão seria algo muito difícil de alcançar, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela ainda queria acreditar que talvez fosse possível. O amor de mãe era profundo, e isso a fazia duvidar de seus próprios sentimentos. Clara não sabia se queria ou não acreditar nele, mas ela sentia que precisava decidir o que fazer. Eu não sei, Lucas. Eu não sei se tenho forças para seguir em frente com você. A dor é grande demais. A confiança que eu tinha em você foi destruída. Eu não sei se posso reconstruir isso. Mas talvez possamos tentar. Não sei como, mas talvez. Lucas sentiu um alívio imenso ao ouvir as palavras de Clara, mesmo que elas não tivessem sido um perdão imediato. Pelo menos ela estava disposta a tentar. Ele sabia que o caminho seria longo e que ele teria que provar a Clara, dia após dia, que ele estava arrependido. Ele não sabia como as coisas terminariam, mas ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para reconquistar a confiança dela. A jornada seria difícil, mas ele não estava mais disposto a correr. Ele queria ficar e lutar, mesmo que não soubesse o que o futuro reservava para eles. O tempo passou, mas Clara e Lucas continuavam em um impasse. Eles estavam presos em um ciclo de dor e arrependimento, tentando encontrar um meio de seguir em frente. Clara, mais do que ninguém, sabia que a confiança havia sido quebrada de maneira irreversível, e isso pesava em seu coração de uma forma que ela não sabia como lidar. Cada vez que olhava para Lucas, sentia a dor de sua perda. Ele, por sua vez, estava lutando para encontrar uma maneira de reparar o que havia destruído. Mas o que ele não sabia era que o perdão de Clara não seria fácil de conquistar. Clara se sentia dividida. Ela queria acreditar nas palavras de Lucas, queria acreditar que ele estava realmente arrependido, mas o medo de ser enganada, de ser novamente traída, a impedia de se entregar. Ela ainda sentia o peso de tudo que havia perdido. A fazenda, o legado de sua família, a confiança que ela tinha em Lucas, tudo isso parecia ter desaparecido em um piscar de olhos, deixando apenas um vazio em seu coração. Clara não sabia se algum dia seria capaz de perdoar o que ele fez, mas, ao mesmo tempo, o amor de mãe ainda pulsava em suas veias, fazendo-a questionar se havia uma chance para eles. Clara, eu não sei como seguir em frente, Lucas. Cada vez que tento, tudo parece tão irreparável. Eu sei que você está tentando, mas a dor é tão grande. Não sei se algum dia vou conseguir ver você da mesma forma. Você me destruiu, Lucas, e eu não sei como reconstruir o que foi quebrado. Lucas se sentou ao lado dela, sua postura tensa, os ombros caídos sob o peso das palavras dela. Ele queria dizer algo que mostrasse o quanto ele se importava e o quanto estava disposto a tentar. Mas ele sabia que nada do que dissesse faria diferença se Clara não estivesse pronta para ouvir. Ele havia destruído a confiança dela de uma maneira tão profunda que palavras não seriam suficientes. Ele precisava mostrar a Clara que estava disposto a mudar, que estava disposto a fazer o que fosse necessário para ganhar seu perdão. Mas a realidade era que ele não sabia como fazer isso. Ele não sabia por onde começar. Mãe, eu sei que as palavras não são suficientes e que não há desculpas que possam apagar o que eu fiz. Eu sei que você está com raiva de mim e que, de alguma forma, eu te perdi. Eu perdi sua confiança. Mas eu quero tentar. Eu quero fazer isso certo, mesmo que isso signifique um longo caminho. Eu sei que errei, mas eu não quero que nossa relação acabe aqui. Eu não quero te perder. Clara olhou para ele, seus olhos cheios de lágrimas não derramadas. Ela sentia o peso de tudo que havia acontecido, mas também sentia uma parte dela querer acreditar nele. O amor de mãe era incondicional, mas também era racional, e Clara sabia que não poderia simplesmente deixar que tudo o que ela construíra, tudo o que ela havia lutado por toda a sua vida, fosse destruído por um ato impulsivo. O que Lucas fez foi uma escolha, e ela não sabia como poderia simplesmente ignorar as consequências dessa escolha. Você acha que vai ser fácil, não é, Lucas?
Você acha que eu posso simplesmente olhar para você e esquecer tudo o que aconteceu? Eu dei tudo o que tinha e você destruiu tudo. Não é assim que as coisas funcionam. Não é tão simples. A raiva estava se misturando com a dor em suas palavras, e Clara sabia que ela estava sendo dura com ele, mas ela não podia evitar. O que ela sentia por dentro era uma combinação de frustração e tristeza, e ela não sabia como lidar com aquilo. Ela sabia que em algum lugar lá dentro havia ainda amor por ele, mas ele tinha que entender o impacto de suas ações. Ele tinha que entender que não era só a fazenda que estava em jogo. Era o relacionamento deles, a confiança, a história de uma vida inteira. Eu sei que fiz tudo errado. Eu não queria destruir sua vida. Eu não queria te perder. Mas o que eu não entendi, o que eu não vi até agora, é o quanto isso significa para você. Eu estava tão focado em minha própria liberdade que não percebi o que estava fazendo com você. E agora eu não sei como voltar atrás. Mas, por favor, me deixe tentar, me deixe mostrar que estou disposto a mudar. Clara fechou os olhos por um momento, tentando respirar fundo. Ela queria gritar, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela a impedia. Algo que dizia que talvez houvesse uma chance para eles. Ela queria acreditar que poderia haver uma solução, mas o medo de ser novamente decepcionada, de ser novamente abandonada, a paralisava. Ela sabia que o perdão não seria imediato, que seria necessário tempo, mas também sabia que o amor de mãe exigia que ela desse uma chance, não só para ele, mas para ela mesma. Clara dizia que não sabia se podia perdoá-lo agora, mas estava disposta a tentar. Ela não sabia como, mas talvez a gente consiga encontrar uma maneira de reconstruir o que foi quebrado. Não sei, mas talvez. As palavras de Clara soaram como uma promessa quebrada, uma promessa que ela não sabia se conseguiria cumprir, mas por dentro ela sentiu uma pequena chama de esperança se acender. Ela ainda o amava e talvez isso fosse o suficiente para começar de novo. Talvez. Lucas sentiu um alívio imediato, mas ao mesmo tempo a pressão sobre seus ombros aumentava. Ele sabia que Clara estava dando a ele uma chance, mas ele também sabia que essa chance não seria fácil de aproveitar. Ele tinha que provar, dia após dia, que ele estava disposto a fazer tudo de maneira diferente, que ele estava disposto a reconstruir o que ele havia destruído. E, mais do que isso, ele tinha que fazer isso de forma verdadeira, sem promessas vazias, sem desculpas. Ele tinha que agir. Os dias seguintes à conversa entre Clara e Lucas foram tensos, repletos de palavras não ditas e uma compreensão silenciosa de que, embora houvesse tentativas de reconciliação, o caminho seria longo e difícil. Clara, com o coração pesado, tentava encontrar uma maneira de lidar com suas emoções conflitantes. Ela queria acreditar que Lucas estava genuinamente arrependido, mas a dor da traição ainda se fazia presente em cada momento. Cada tentativa de reconstruir a confiança parecia se esvair na mesma velocidade com que ela tentava segurá-la. Mas algo dentro de Clara, talvez um vestígio de amor materno, a impelia a dar um passo à frente, mesmo que seu coração estivesse partido. Clara se sentia fraca por ainda estar tentando. Ela queria desistir, fechar as portas da fazenda e seguir em frente sem ele. Mas o amor que ela sentia por Lucas era mais forte do que qualquer coisa. O que ele fez foi devastador, mas ele era seu filho, e como mãe, ela sabia que precisava dar-lhe uma chance de se redimir, de se reconstruir. Mas o medo de ser novamente traída a paralisava, e o peso da dúvida era algo que ela não conseguia simplesmente ignorar. Lucas, por sua vez, se sentia como se estivesse caminhando sobre cascas de ovos. Ele sabia que nada seria suficiente para apagar a dor que lhe causou, mas estava determinado a fazer tudo o que fosse possível para ganhar o perdão de Clara. Ele sabia que as palavras não eram o suficiente. Ele precisava mostrar, com ações e paciência, que ele estava disposto a mudar, a provar que ele podia ser digno da confiança dela novamente.
mas o tempo parecia estar contra ele. A dor de ver Clara distante, de ver o afastamento entre eles crescer, era insuportável. Ele queria correr para ela, abraçá-la e fazer com que tudo voltasse ao normal, mas ele sabia que isso não era possível. Nada voltaria a ser como antes. O que ele havia feito não podia ser desfeito, e ele precisava lidar com isso. Cada dia que passava era uma batalha silenciosa entre os dois. Clara se entregava aos seus compromissos profissionais, sempre com a mente dividida, com o pensamento em Lucas e na dor que ainda o acompanhava. Ela tentava manter a fachada de mulher forte e imbatível, mas as noites eram longas e cheias de pensamentos que a atormentavam. Ela acordava no meio da noite, suando frio, o pensamento sempre voltando para o momento em que Lucas tomou a decisão de vender a fazenda. Cada vez que ela se lembrava daquilo, uma dor profunda a dominava, uma dor que parecia não ter fim. Lucas, por sua vez, passava os dias em silêncio, refletindo sobre tudo o que havia feito. Ele sabia que, por mais que tentasse, ele não poderia mudar o passado. Ele havia perdido a confiança de sua mãe, a confiança de Clara, e sabia que reconstruir isso seria uma tarefa difícil. Ele não queria mais correr, não queria mais fugir. Ele sabia que o que ele mais temia era enfrentar as consequências de suas ações, mas, por fim, ele entendeu que não havia como escapar. O único caminho era enfrentar sua culpa, sua vergonha e tentar, de alguma forma, mostrar a Clara que ele estava pronto para mudar. À medida que os dias passavam, Clara começou a perceber que talvez fosse possível reconstruir algo com Lucas. Ela não sabia o que isso significava ainda, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia uma pequena centelha de esperança. Ela sabia que o caminho seria longo, que talvez ela nunca fosse capaz de perdoá-lo completamente, mas algo dentro dela dizia que o amor ainda estava lá. O amor que ela tinha por Lucas ainda estava vivo, e talvez fosse isso o que os mantivesse unidos. Enquanto isso, Lucas fez de tudo para mostrar que estava mudando. Ele começou a passar mais tempo na fazenda, ajudando na reconstrução de algumas áreas danificadas. Embora a fazenda não fosse mais a mesma, ele queria fazer parte dela de novo. Ele queria que Clara visse que ele estava disposto a colocar o trabalho e o esforço necessários para fazer as coisas certas. Ele não queria mais ser a pessoa que corria para longe dos problemas. Ele queria ser alguém em quem Clara pudesse confiar novamente. Ele sabia que a reconquista da confiança seria um processo gradual, mas ele estava disposto a fazer o que fosse preciso. Clara, em um dos momentos mais difíceis, começou a observar Lucas de uma distância. Ela o via trabalhando, correndo atrás das tarefas diárias, ajudando onde poderia, mas também sentia uma sensação de tristeza ao ver o quanto ele parecia estar perdido. Ela o amava, mas ao mesmo tempo sabia que ele precisava aprender não só sobre o legado da família, mas sobre a vida em si. Ele estava tão focado em escapar da pressão que não via o verdadeiro valor das coisas. Ela se questionava se ele alguma vez compreenderia a importância de seu legado. Mas, ao mesmo tempo, Clara sentia que ele estava tentando. Clara, eu vejo o esforço, Lucas. Vejo o quanto você tem se empenhado, mas não posso ignorar o que aconteceu. Não posso simplesmente apagar isso da minha mente. Você destruiu algo que foi construído por anos, por gerações, e eu me sinto tão perdida com isso. Eu não sei, Lucas. Eu te vejo tentando, mas não sei se é o suficiente. Eu vejo o que você está fazendo, mas é difícil. A dor ainda é tão grande e o tempo não parece estar me ajudando a esquecer o que aconteceu. Lucas a olhou, com o peso das palavras dela afundando profundamente em seu peito. Ele sabia que ele tinha ferido Clara de uma maneira que não poderia ser curada rapidamente. Ele sabia que, por mais que tentasse, ele não poderia simplesmente apagar a dor que ele causou. O que ele fizera não tinha solução fácil.
O perdão de Clara, se acontecesse, seria um processo lento, talvez longo demais para ele aguentar. Mas ele não ia desistir. Ele queria fazer o que fosse necessário para provar que ele estava pronto para ser o filho que ela sempre quis que ele fosse, o filho que ela ainda merecia. Eu sei que não é fácil, mãe. Sei que o que eu fiz foi irreparável, mas tudo o que eu posso fazer agora é mostrar que estou tentando. Não posso mais correr, não posso mais fugir. Eu estou aqui e vou ficar aqui até que você consiga ver que eu estou disposto a mudar. Sei que não será rápido, sei que você está sofrendo, mas, por favor, me deixe mostrar que posso ser digno de sua confiança novamente. As palavras de Lucas, apesar de sinceras, ainda não eram suficientes para dissipar o medo que Clara sentia. Ela sabia que ele estava tentando, ela sabia que ele estava se esforçando, mas a verdade era que ela não sabia como lidar com o que ele havia feito. Ela tinha medo de se entregar novamente, de acreditar que dessa vez ele não a decepcionaria. O amor que ela ainda sentia por ele a impelia a querer dar uma chance, mas a dor de ser traída por alguém tão próximo fazia com que ela ficasse em dúvida, em conflito constante. Clara suspirou, sentindo uma pressão constante em seu peito. Ela desejava acreditar nas palavras de Lucas, mas a realidade era que ela não sabia se poderia. O perdão não era algo fácil, e Clara sabia que não poderia simplesmente esquecer o que ele fez. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que a relação deles poderia ter uma chance, uma pequena chance de reconstrução. O que ela não sabia era se ela teria força suficiente para se entregar a isso, se o amor e o esforço de Lucas seriam o suficiente para curar a ferida que ele havia causado. Aqueles dias foram como um ciclo interminável de tentativas e falhas. Clara tentava se concentrar em seu trabalho, mas sempre havia um peso, uma preocupação constante que a puxava para o passado. O que Lucas fizera, por mais que ele se esforçasse para tentar fazer certo, estava sempre presente em sua mente. Ela não conseguia ignorar a dor. Ela não podia deixar de questionar a escolha de seu filho, o que o levara a tomar aquela atitude. A fazenda não era apenas um pedaço de terra, era o legado da família, era sua vida e a de seu marido, agora falecido. Aquele lugar significava mais do que qualquer valor material. E ao olhar para Lucas, ela ainda sentia um vazio, um distanciamento emocional que ela não sabia como preencher. Lucas estava trabalhando mais do que nunca. Ele estava tentando se redimir, tentando consertar o que havia feito, mas o peso da culpa nunca parecia diminuir. Cada tarefa que ele completava, cada passo que ele dava para restaurar o que ele destruiu, parecia ser apenas um pequeno gesto em comparação ao que ele havia causado. Ele estava tentando provar para Clara que ele estava disposto a se esforçar, mas no fundo ele sabia que isso não seria suficiente. Ele havia quebrado algo muito profundo. A confiança de sua mãe era algo que ele sabia que levaria muito tempo para reconstruir, se é que seria possível. Mas ele não desistia. Ele estava determinado. Cada dia era uma luta constante. Um esforço para mostrar que ele não era o mesmo homem que fugiu da fazenda, que se afastou das suas responsabilidades. Ele queria se tornar o homem que Clara sempre acreditou que ele fosse. Mas, no fundo, ele temia que a ferida que ele havia causado fosse tão profunda que não importa o quanto ele tentasse, ele nunca mais seria capaz de consertar a relação entre eles. Enquanto isso, Clara se via constantemente em um estado de conflito. Ela sabia que Lucas estava tentando, mas também sabia que a confiança, uma vez quebrada, era difícil de restaurar. Ela sentia que ainda havia algo entre eles, uma linha tênue de comunicação que não poderia ser ignorada. Ela ainda o amava, mas a dor do que ele fez a fazia hesitar. A verdade era que ela ainda não sabia se conseguiria perdoá-lo de verdade. O que ele fizera foi grande demais, e a dor que ela sentia era algo que parecia impossível de apagar. Mas o amor de mãe, aquele amor incondicional, a fazia questionar se havia uma chance de cura, se ainda havia uma possibilidade de reconciliação. Clara tentou, aos poucos, dar espaço para Lucas. Ela via seu esforço, via a mudança em suas atitudes, mas mesmo assim ela não conseguia deixar de se sentir ferida. Havia um buraco no coração dela,
um vazio que, por mais que Lucas tentasse preencher, ainda estava lá. Ela sentia como se estivesse vivendo uma versão diluída do relacionamento que ela tinha com ele. As conversas eram frias, distantes, e Clara sabia que, embora Lucas estivesse tentando, ele ainda não conseguia encontrar a maneira de se comunicar com ela como antes. A mãe que ele sempre procurou para orientação agora estava distante, quase inatingível, e isso o incomodava. Em uma noite, Clara se sentou em sua cadeira favorita, olhando pela janela para as luzes da cidade. As ruas estavam tranquilas, mas dentro dela, o turbilhão de emoções era constante. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, mas a dor ainda a impedia de dar o próximo passo. Como mãe, ela queria dar a Lucas a chance de mudar, mas, ao mesmo tempo, ela não sabia até onde isso iria. O que ele havia feito ainda era grande demais, e Clara temia que, por mais que ela tentasse, nunca mais veria a mesma confiança em seu filho. A relação deles, que antes era sólida, parecia estar diluída por um oceano de emoções não ditas. Ela queria acreditar que ele se arrependera genuinamente, mas o que ele fez continuava a assombrá-la. Ela queria vê-lo curado. Ela queria sentir que o tempo os ajudaria a superar o que aconteceu. Mas o medo de ser novamente ferida a fazia hesitar. Enquanto isso, Lucas continuava a se esforçar, e o peso da culpa ainda o acompanhava. Ele sabia que Clara estava em um estado emocional delicado, e ele temia que, por mais que ele tentasse, nunca conseguiria reconquistar a confiança dela. Ele sabia que o que ele fizera não tinha desculpa, mas ele estava disposto a lutar, mesmo que isso significasse que ele teria que esperar. Ele queria ser o filho que Clara sempre esperou, o homem que ela sempre imaginou que ele seria. Ele queria mostrar a ela que ele não era aquele homem impulsivo que havia vendido a fazenda sem pensar nas consequências. Mas ele sabia que o perdão não seria fácil. Clara se deu conta de que o tempo talvez fosse o melhor remédio, mas o tempo não apagaria a dor. Ela sabia que a ferida que Lucas causou não se curaria da noite para o dia. Ela sabia que, se quisesse dar uma chance ao perdão, ela teria que encontrar forças dentro de si mesma. Mas será que ela seria capaz disso? Será que ela poderia esquecer o que ele fez e se entregar ao processo de reconstrução da relação deles? À medida que os dias passavam, Clara e Lucas começaram a perceber que a reconciliação não seria uma questão de simples perdão, mas sim um processo doloroso e gradual. Clara, embora ainda sentisse uma dor profunda, começava a ver que o tempo poderia de fato ser um aliado. Ela sabia que o caminho à frente seria longo, mas algo dentro dela, talvez um resquício de amor, a fazia querer tentar. Ela não sabia se o perdão seria completo ou se alguma vez a confiança seria restaurada, mas ela sentia que tinha que dar uma chance. O que ela não sabia era se Lucas estava disposto a fazer o esforço necessário para reconstruir o que havia sido quebrado entre eles. Lucas, por sua vez, sentia que cada passo que ele dava era um esforço consciente para se redimir, mas também sentia que estava constantemente à mercê do tempo. O arrependimento o consumia a cada dia. Ele sabia que o que ele fizera não poderia ser apagado, mas ele queria reconstruir o que havia perdido. Ele estava tentando ser mais paciente, mais presente e mais atento às necessidades de Clara, mas não sabia se ela estava pronta para aceitá-lo novamente. As palavras de Clara durante o confronto ainda ecoavam em sua mente. Ele sabia que ela estava ferida, que ele havia quebrado sua confiança de maneira irreparável, mas ele ainda acreditava que havia algo dentro deles que poderia ser restaurado, algo que poderia ser reconstruído. O que Lucas não sabia, no entanto, era que Clara estava começando a se afastar, mesmo enquanto ela ainda nutria o desejo de tentar. Ela sentia uma divisão dentro de si mesma. A dor da traição a mantinha cética, mas a esperança de uma reconciliação a fazia pensar que talvez houvesse uma chance. Ela tentava se concentrar em seus negócios, nas questões profissionais que ainda precisavam de sua atenção, mas as conversas com Lucas eram difíceis. Ele estava ali, tentando reconstruir o que ele havia destruído, mas Clara ainda sentia que ele não compreendia completamente o impacto de suas ações. Ela sentia que, por mais que ele tentasse, não havia como voltar atrás. Ele havia destruído algo que não podia ser facilmente restaurado. Em uma noite particularmente difícil, Clara se sentou sozinha em seu escritório, olhando pela janela para a escuridão lá fora.
O silêncio era profundo e ela se permitiu sentir a tristeza e a frustração que a estavam consumindo. Ela sentia que estava carregando um fardo pesado demais. O que ela queria, o que ela realmente desejava, era que as coisas voltassem ao normal, mas isso parecia impossível. Ela não sabia como reconquistar a confiança em Lucas. Ela não sabia como fazer a dor desaparecer. Lucas, por sua vez, estava na fazenda. Ele passava mais tempo lá, ajudando no que podia, tentando restaurar o que havia sido danificado. Ele queria mostrar para Clara que ele estava tentando, que estava disposto a fazer o esforço necessário para provar que ele ainda podia ser digno de confiança. Mas a fazenda, assim como sua relação com Clara, estava em ruínas. Ele sabia que o tempo seria o único remédio para a ferida que ele causou, mas ele não sabia se o tempo seria suficiente para curar as cicatrizes que ele havia deixado. O trabalho na fazenda, embora necessário, não era suficiente para reparar a relação deles. Ele sabia que nada seria o suficiente, mas por dentro ele não conseguia desistir. Ele queria que Clara visse o homem que ele estava se esforçando para ser. Ele queria que ela soubesse que ele estava fazendo tudo por ela, por ele e por eles. Clara, ao passar por mais um dia de trabalho, sentiu o peso da dúvida crescer. Ela sabia que a raiva e a dor ainda estavam presentes, mas ela também sabia que, ao olhar para Lucas, havia algo dentro dela que ainda sentia. Ela não podia ignorar o fato de que, embora a confiança tivesse sido quebrada, o amor ainda estava ali. Mas ela também sabia que o amor não era suficiente para curar uma ferida tão profunda. As palavras dele, embora sinceras, ainda não eram suficientes para apagar o que havia acontecido. Ela ainda se sentia traída, e a dor era grande demais para ser ignorada. Ela sentiu que precisava tomar uma decisão. Mas que decisão seria essa? Deixar que a dor dominasse ou tentar encontrar uma maneira de seguir em frente? Ela não sabia. Ela não sabia se algum dia conseguiria perdoá-lo completamente. Ela não sabia se poderia olhar para ele novamente e ver a mesma pessoa de antes. Mas, ao mesmo tempo, ela não queria viver com o peso da mágoa. Ela não queria viver com a raiva. Mas ela também não sabia se tinha forças para deixar tudo isso para trás. Lucas, vendo a distância crescer entre eles, começou a se perguntar se ele estava realmente fazendo a coisa certa. Ele sabia que estava se esforçando, mas será que o esforço dele seria o suficiente? Será que ele conseguiria conquistar o perdão de Clara, ou estava condenado a viver com a culpa e a dor pelo resto de sua vida? Ele sentia que o tempo estava se esgotando, que ele estava correndo contra o relógio. Mas, mais do que isso, ele sentia que estava lutando contra o fato de que ele havia perdido a confiança da pessoa que mais amava, e ele não sabia como consertar isso. À medida que o tempo passava, Clara e Lucas começaram a sentir que a distância entre eles estava crescendo. O esforço de Lucas para demonstrar que estava arrependido parecia ser uma tentativa contínua de reconquistar algo que já havia sido perdido. Ele passava mais tempo no rancho, tentando ajudar na reconstrução das áreas danificadas, mas isso não era suficiente para Clara. Ela via seu filho se esforçando, mas as cicatrizes da traição eram profundas demais para serem apagadas por gestos. Clara estava emocionalmente exausta, dividida entre o amor que ela ainda sentia por Lucas e a dor que ele havia causado. Ela se obrigava a continuar com sua vida, com seus compromissos profissionais, mas a cada passo que dava, o peso da decisão estava lá, constantemente presente. Ela não podia mais ignorar a dor, e as noites eram longas e solitárias, repletas de pensamentos sobre tudo que ela perdera. A fazenda, que ela havia dedicado sua vida a construir, agora era uma sombra do que foi. Lucas, o filho em quem ela confiava mais do que em qualquer outra pessoa, havia destruído tudo. Em muitos momentos, Clara se pegava tentando lembrar como era a vida antes disso. Como era a relação deles antes da venda da fazenda. Ela se lembrava das tardes passadas com Lucas, das risadas, das conversas sinceras sobre a vida e sobre o futuro. Mas agora, tudo parecia um sonho distante, um passado que não poderia ser recuperado. A dor era quase física e ela não sabia mais o que fazer com tudo isso.
Ela queria acreditar que o tempo poderia curar as feridas, mas sabia que não seria tão simples. Por sua vez, Lucas também estava se afundando em seus próprios sentimentos de culpa. Cada passo que ele dava no rancho, cada tarefa que ele completava, parecia ser uma tentativa vã de corrigir um erro que não podia ser desfeito. Ele sabia que a perda da confiança de Clara era um preço alto demais para pagar. Ele tentava conversar com ela, tentava mostrar que estava mudando, mas sabia que isso não era suficiente. Ele precisava provar a ela, com ações e atitudes, que ele estava arrependido de verdade. Mas, por mais que tentasse, ele sentia que havia perdido a chance de reconquistar a mãe que ele conhecia. Ele havia destruído algo irremediável e o peso disso o consumia. Mãe, eu não sei o que mais fazer. Eu sei que não posso consertar o que eu fiz, mas eu estou tentando. Cada dia que passa, me sinto mais perdido sem você. Eu sinto a sua falta. Sinto falta da nossa relação, de quando tudo estava bem. Clara olhou para ele, sua expressão severa. Ela sentia que as palavras dele eram sinceras, mas ainda assim, elas não eram suficientes para apagar o que ela sentia. O amor que ela ainda nutria por ele não era o suficiente para fazê-la esquecer o que ele fizera. Ele havia destruído a base de tudo que eles construíram, e agora ela se via perdida, tentando entender como seguir em frente. Eu sei que você está tentando, Lucas, mas eu não posso simplesmente ignorar tudo o que aconteceu. O que você fez não foi apenas uma falha de julgamento. Você destruiu uma parte de mim, uma parte da nossa história, e isso não é algo fácil de esquecer. Havia um silêncio pesado entre eles, e Lucas sentiu o peso das palavras de Clara como se fosse uma lâmina afiada cortando seu coração. Ele sabia que ela estava certa. Ele não podia apagar o que fizera. Ele não podia fazer com que as coisas voltassem a ser como antes. Mas ele ainda queria tentar, queria reconstruir a relação deles, mesmo que isso levasse tempo. Eu sei que não posso mudar o que fiz, mãe, mas eu não posso viver com isso por mais tempo, mãe. Eu quero tentar. Eu quero que a gente encontre uma maneira de superar isso, mesmo que seja difícil. Eu não quero te perder. Não quero perder nossa família. Clara olhou para ele por um momento, observando seus olhos cheios de arrependimento e tristeza. Ela queria acreditar nele, queria que as palavras dele fossem suficientes, mas a dor ainda a consumia. Ela não sabia o que fazer. O medo de ser decepcionada novamente a paralisava. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que a única maneira de seguir em frente era dar um passo em direção à reconciliação, mesmo que esse passo fosse pequeno. Clara, eu não sei se sou capaz de perdoar o que você fez, Lucas. Eu não sei se alguma vez vou conseguir olhar para você e não sentir essa dor, mas eu estou disposta a tentar. Talvez, com o tempo, possamos reconstruir algo, mas eu não posso prometer que será fácil. Lucas sentiu um alívio misturado com a dor da incerteza. Ele sabia que não era um perdão imediato, mas ele também sabia que, se Clara estava disposta a tentar, ele tinha que fazer sua parte. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário, por ela, pela família, por eles. Ele tinha que provar que poderia ser digno de sua confiança novamente, e isso não seria uma tarefa fácil. Aos poucos os dias se arrastaram, mas Clara sentia que algo começava a mudar dentro dela. Não era uma mudança instantânea, não era algo que ela pudesse definir com facilidade, mas havia uma leve transformação. O simples fato de Lucas estar tentando, de Lucas estar realmente se esforçando para corrigir o que ele havia feito, começou a ter um efeito sobre ela. Ela ainda sentia o peso da dor e da traição, mas havia algo no esforço dele, na sinceridade que ele estava tentando demonstrar, que tocava um lugar profundo dentro dela. Ela sabia que, no fundo, ele estava arrependido. Talvez fosse isso que a fazia hesitar. Talvez fosse isso que a fazia continuar olhando para ele, mesmo que as lembranças da dor ainda a assombrassem. Ela se pegava observando-o com mais atenção,
vendo-o passar os dias na fazenda, ajudando a restaurar o que ele poderia e começando a olhar para a terra e para o legado da família com uma nova perspectiva. Ele ainda não entendia totalmente o peso do que havia perdido, mas Clara sentia que ele estava começando a perceber. A relação deles ainda estava frágil, mas ela sabia que, com o tempo, talvez houvesse uma chance de reconstruí-la. Ela estava começando a sentir um pouco de esperança, embora ainda estivesse assombrada pelo medo de ser novamente decepcionada. No fundo, ela sabia que o perdão seria algo gradual, algo que ela teria que trabalhar dentro de si mesma. O medo de ser ferida novamente estava sempre presente, mas o amor de mãe, o instinto de querer acreditar na mudança do filho também estava lá. Clara, eu vejo você tentando, Lucas. Eu vejo o esforço, vejo que está fazendo a sua parte, mas não posso ignorar o que aconteceu. Isso não é fácil para mim. Lucas olhou para ela e algo em seu olhar indicava que ele entendia. Ele sabia que não poderia fazer as coisas voltarem ao que eram antes da venda da fazenda, mas ele queria fazer sua parte para restaurar a confiança dela. Ele ainda sentia uma pressão imensa sobre os ombros, uma pressão para provar que ele estava realmente disposto a mudar. Mas ele sabia que as palavras não eram mais suficientes. Ele tinha que agir. E mais importante, ele precisava ser paciente. Sabia que o tempo seria o único aliado na tentativa de reconquistar a confiança de Clara. Eu sei, mãe. Sei que não posso consertar tudo de uma vez. Sei que isso vai levar tempo. Mas eu tô aqui e vou continuar tentando. Não vou desistir de nós. Eu não vou mais correr. Clara sentiu um pequeno suspiro escapar de seus lábios. Ela sabia que ele estava tentando. Ela sabia que, apesar de tudo, ele ainda queria fazer parte da vida dela, da vida deles. Mas, ao mesmo tempo, ela se sentia perdida. O que ela queria não era só o esforço de Lucas, não era só as palavras que ele dizia, mas a reconquista da confiança que fora quebrada. Ela precisava saber que ele estava comprometido com aquilo, que ele estava disposto a investir não apenas em seu perdão, mas na mudança real que ele precisava fazer. Ela não sabia se conseguiria perdoá-lo completamente, mas algo dentro dela dizia que, ao menos, ele estava tentando, e isso a fazia hesitar em fechar a porta definitivamente. Eu ainda não sei, Lucas. Eu não sei se posso confiar em você como antes, mas você tem mostrado que está disposto a fazer algo diferente, e talvez, com o tempo, eu consiga ver que você está realmente mudando. Só não sei se a dor vai passar tão rápido. Lucas sentiu uma mistura de alívio e tristeza com as palavras de Clara. Ele sabia que a dor dela ainda estava muito viva, que o caminho à frente seria longo e doloroso, mas ele também sabia que se ela estava disposta a tentar, isso significava que ainda havia algo entre eles. Ele queria ser o homem que Clara sempre sonhou que ele fosse, o filho que ela sempre confiou, mas sabia que ele precisaria de tempo para se provar. Eu sei que a dor não vai desaparecer da noite para o dia. Eu sei que as coisas não serão como antes, mas eu estou disposto a fazer o que for necessário. Eu não quero perder você, mãe. Eu sei que perdi muita coisa e eu sei que não há desculpas, mas por favor, me dê tempo. Clara não respondeu de imediato. Ela simplesmente olhou para Lucas e em seus olhos havia algo que ela não tinha visto antes, uma sinceridade que ela estava começando a perceber. Ela sabia que a dor da traição ainda a assombrava, mas ao mesmo tempo ela também sabia que no fundo ela o amava. E talvez, só talvez, isso fosse o suficiente para dar o primeiro passo em direção ao perdão. Ela ainda estava cautelosa, mas o amor materno, por mais difícil que fosse, ainda falava mais alto dentro dela. Eu vou tentar, Lucas. Não posso prometer nada, mas eu vou tentar. Não sei como, mas o tempo vai dizer. Vamos ver o que o tempo pode fazer por nós. Essas palavras, embora simples, representavam uma pequena luz no túnel para Lucas. Ele sabia que isso não significava que as coisas estariam bem entre eles de imediato, mas ao menos havia um caminho para tentar.
Com o passar dos dias, Clara e Lucas estavam aos poucos começando a reconstruir a relação deles, embora ainda com dificuldades. Clara tentava se focar no trabalho, nos compromissos que ainda precisavam de sua atenção, mas algo sempre a puxava de volta para a realidade da sua relação com Lucas. Ela se via constantemente pensando nas conversas difíceis, nas palavras pesadas que haviam sido ditas e nas consequências de tudo. O perdão estava sendo algo muito mais complexo do que ela imaginava. Ela queria que as coisas voltassem ao normal, mas sabia que isso não seria possível. O que foi quebrado não poderia ser reparado tão facilmente. Ela sabia que o tempo era um aliado, mas também temia que o tempo não fosse suficiente. Clara olhou para ele, sentindo um pequeno suspiro escapar de seus lábios. Ela não sabia o que pensar. O amor que ela sentia por ele ainda estava lá, mas a dor da traição não desaparecia. Ela sabia que o tempo seria o único remédio, mas ela também temia que o tempo não fosse suficiente. Ela ainda não sabia se poderia perdoá-lo completamente, mas algo dentro dela dizia que talvez fosse possível, com o tempo. Eu ainda não sei, Lucas. Não sei se conseguirei esquecer o que aconteceu. Não sei se conseguirei confiar em você novamente, mas se você continuar tentando, talvez um dia eu consiga entender. Lucas sentiu uma sensação de alívio, mas também sabia que as palavras de Clara não significavam que tudo estava resolvido. Ele tinha muito mais a provar. Ele sabia que o caminho seria longo e que talvez nunca recuperasse completamente a confiança de sua mãe, mas ele estava disposto a continuar tentando. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas, pelo menos, ele sabia que estava fazendo sua parte. Obrigado por assistir a esta história até o final. Se você gostou desta história, com certeza vai adorar a próxima. Ela é tão interessante e ainda mais intrigante do que eu poderia imaginar. Então, não deixe de conferir. Clique na imagem que está aparecendo na sua tela agora para assistir a próxima.